Olha só, gente, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, selou acordo com Marcos Pereira, presidente do Republicanos, para apoiar Tarcísio Gomes de Freitas na candidatura ao governo do estado de São Paulo. O apoio do PSD, só para vocês terem uma ideia, também era inclusive pretendido pelo PSB de Márcio França na tentativa de reforçar a chapa de Fernando Haddad do PT. Daqui a pouquinho a Beatriz Manfredini vai entrar com a gente ao vivo, porque ela está lá na coletiva do partido e vai trazer mais detalhes pra gente. Mas, eu quero saber como é que você vê aí essa junção agora do Tarcísio com o PSD do Kassab. O Kassab é um dos políticos mais habilidosos, né? Mais espertos, mais inteligentes aí que a gente tem no cenário político. Se ele fez essa jogada é porque ele vê que o Tarcísio tem grandes chances aí de ganhar a eleição. O Kassab não é flor que se cheira, não é um político assim que é legal alinhar a imagem, mas é a política, são as regras do jogo, infelizmente. Então o Tarcísio ele tem que fazer política, todo apoio, né, é bem-vindo. Claro que PSOL, PT, essas coisas, óbvio que não. Aí não perdoaria uma aliança, mas uma aliança com o Kassab vai ser muito frutífera, né, para a candidatura aqui do Tarcísio em São Paulo. Eu estava vendo, e o Kassab ele vai trazer para a campanha aí do Tarcísio algumas prefeituras, como a de São José dos Campos, Campinas, Limeira, Guarulhos, Sorocaba, que é mais ou menos 10% ou até mais da população. Então vai ser um grande apoio aí, vai ser mais um adicional para a campanha do Tarcísio, que só tende a crescer. Até as próprias pesquisas são obrigadas a dar o braço a torcer e mostrar que o Tarcísio ele começou assim de baixo e vem em processo cada vez maior aí de crescimento. O Kassab fez uma jogada ótima para ele, porque ele sabe que o Tarcísio tem grandes chances de ganhar. Nessa jogada todos ganham, o Tarcísio com o apoio do Kassab e o Kassab apoiando o Tarcísio. O Guga, você estava me falando que saiu pesquisa nova, é isso? Saiu pesquisa agora para senador. Primeira eu estou vendo de governador aqui, você estava falando da de senador. Eu vi a de senador, deixa eu abrir aqui. Vamos trazer aqui alguns dados aqui para a gente discutir, porque essa é a pesquisa Genial Quest. Ontem até a gente discutiu essa pesquisa aqui nos números para a presidência da República. Agora vamos discutir um pouco os números para o governo do estado de São Paulo. Segundo a pesquisa, 35% das pessoas entrevistadas optam por votar em Fernando Haddad do PT, 14% em Tarcísio Gomes de Freitas do Republicano, 12% em Rodrigo Garcia do PSDB, 2% Felício Ramute do PSD. Aí, na realidade, eu acredito que esse cenário aqui já seja um cenário que não vai ocorrer, porque Felício Ramute vai ser o vice de Tarcísio. Vinícius Poit, do Novo, aparece com 2%, e 24% disseram que ou votaram brancos ou nulos ou não vão votar. Se a gente retirar o Felício, nós temos Haddad com 38%, Tarcísio com 15% e Rodrigo Garcia com 14 pontos. Aí vamos para um segundo turno. Haddad contra Tarcísio dá 44% para o Haddad, 28% Tarcísio. Num segundo turno entre Haddad e Rodrigo Garcia dá 42% Haddad, 27% Rodrigo Garcia, e num cenário entre Rodrigo Garcia e Tarcísio Gomes de Freitas dá 28% Rodrigo Garcia e 25% Tarcísio Gomes de Freitas, certo? Você tem dados da pesquisa de Senado? Traz pra gente também, por favor. No Senado, Márcio França, agora sim o Datena, primeira sim o Datena. Márcio França do PSB tem 27%. O Paulo Scaff, do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio, 13%. Carla Zambelli, do PL, 9%. Janaína Pascoal, PRTB, 7%. Milton Leite, do União Brasil, 5%. Aldo Rebelo, do PDT, 3%. Brancos nulos não votam, indecisos, 9%. Então o Márcio França aparece com quanto? França está com 27%. Ele tem o dobro do segundo colocado, que é o Scaff. E agora, enfim, a gente sabe... E ele tem quase o dobro de votos do que ele tinha quando era candidato a governador, né? Pré-candidato a governador. Se você for pensar, ele estava com 15, mas tinha pesquisa que ele 14. tinha ali 22, 21, agora ele está com 27. Ele já está pegando votos dos petistas. Isso, obviamente, já é parte do voto do PT que está migrando para o França. E o França, óbvio, que é o favorito nesse cenário, é o favoritaço. E o Tarcísio, que é o assunto agora da gente, né? O Kassab, de fato, é muito esperto politicamente. Ele foi apoiar o Tarcísio. Não quer dizer que ele ache, de fato, que o Tarcísio é o favorito. Ele sabe que o Tarcísio tem um problema grande, que é a rejeição do Bolsonaro.
67% dos eleitores, segundo o Datafolha de São Paulo, não votarão em um candidato indicado pelo Bolsonaro. Portanto... Bolsonaro é mais popular aqui em São Paulo do que o Lula? E já o Lula, segundo a mesma pesquisa, deu 1% ou 2%. Dizem que não votam em quem o Lula indicar. Então, a rejeição ao Bolsonaro em São Paulo, pelo menos segundo a pesquisa, é muito superior. Eles não votaram. E o do Lula também é grande, porque 51% é um péssimo sinal também para o Haddad. Mais da metade dos eleitores dizendo que não votarão em quem o Lula indicar também é muito ruim para o Haddad. Agora, no caso do Bolsonaro, 67% é um número avassalador. Isso pode sim ser uma barreira para o Tarcísio. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Eu acho que nesse cenário, quem tem uma rejeição pequena e não tem um padrinho político que possa servir de âncora para não deixar ele subir, né, na popularidade, é o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, ele está escapando daquela imagem de ser o sucessor do Dória. Ele tem a máquina do Estado na mão. Ele tem a promessa do PSDB de gastar o limite do que pode ser gasto em campanhas para governador aqui em São Paulo. Ele tem mais de 630 prefeituras, de 670, é uma coisa dessa que tem em São Paulo. Ele tem o interior inteiro do lado dele. Claro que Kassab pode, de fato, como disse a Zoe, ajudar o Tarcísio a conquistar parte do eleitorado TV, né? Do interior. E tempo de TV. Não, e com tempo de TV. Mas falando em tempo de TV, sabe quem é que está do lado do Rodrigo? União Brasil, pelo jeito, vai apoiar mesmo o Rodrigo. E União Brasil fará com que o Rodrigo tenha o dobro de tempo de TV do que Haddad e do que Tarcísio. Então, tempo de TV, estrutura, grana, municípios trabalhando a favor, prefeituras, isso tudo deve sim fazer com que Rodrigo Garcia se torne muito competitivo. Eu apostaria no segundo turno, aposta minha, entre Haddad, que está garantido, e Rodrigo Garcia. Aí, no segundo turno, Rodrigo Garcia teria um grande potencial de virar o jogo. Só uma coisa que o Guga falou da grande rejeição, segundo pesquisa. Então, vamos, já que ele quer usar pesquisa, vamos usar essa pesquisa aqui, que ontem eu trouxe do Paraná Pesquisas. Que em São Paulo, o Bolsonaro está liderando com 39,7% e Lula está com 36,4%. Então, o Bolsonaro está na frente do Lula. Queria saber qual que é... Tem rejeição? Tem rejeição. Mas aqui em São Paulo, o Bolsonaro lidera. Não entendi essa tua fala pesquisa. Aí. Nessa pesquisa, nessa pesquisa, esse era aí o ponto que eu queria. Era isso que eu queria ouvir. Tudo bem, você tem outras 5, 6 pesquisas. Mas eu não tô Datafolha de confiança. Eu estou me referindo às outras 6. Datafolha confiança. Não sei só o Datafolha. Tem mais 5 o resto... A única que ainda aponta... Pronto. Mas, de fato, eu acho que teve pesquisa do IPESP que apontou também empate técnico do Bolsonaro com ele aqui. Mas na rejeição ainda está uma distância grande. A popularidade é maior também. E a maioria das pesquisas aponta que o Lula está à frente dele aqui. Todo governo que está no poder tem rejeição. Muito bem, Paulinho, eu quero uma análise sua a respeito desses dados aí, dessa pesquisa que a gente analisou ontem nacionalmente, agora vai para o estado de São Paulo e também dá uma pincelada sobre a questão do Senado, né? Porque ela está bem indefinida no que se refere ao campo da direita. É verdade. Em relação ao apoio do Kassab, eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu fiz algumas campanhas políticas nos anos de 2010 e fiz campanha para governador, fiz campanha para prefeito, participei bastante da parte estratégica. E depois, passaram alguns anos depois, eu já não mais participando da vida pública, eu sempre tive contato com as pessoas que faziam as campanhas e elas me falavam assim, cara, como mudou. Inclusive conversando com o coordenador de campanha de uma prefeitura grande no Brasil na última eleição, ele me falou, Paulo, como mudou, né? Como as coisas eram diferentes no nosso tempo. Essas coisas de apoio do Kassab, máquina, tempo de televisão, isso tudo tinha um peso danado. E subitamente isso evaporou com o tempo. Evaporou. Eu me lembro que isso era o que mandava, né? Eu estava citando o Rio de Janeiro. Isso era o que mandava. A máquina era o que mandava. Depois evaporou. E isso mostra que o desempenho pífio que candidatos com máquina muitas vezes já acabam tendo. A máquina não é mais o canhão que era. O tempo de televisão importa cada vez menos, né? Acho que o fenômeno do Bolsonaro prova isso, mas são outros casos que mostram que isso cada vez é menos importante. O que importa? Então, assim, eu não consigo imaginar nenhum eleitor virando falando assim, agora o Kassab apoia o Tarcísio, então vamos votar no Kassab, então vamos votar no Tarcísio. Agora sim, esse era o apoio que estava faltando para eu decidir meu voto. O processo de formação de opinião do eleitorado não funciona mais assim. Agora, posto isso, o que eu acho que reflete bem é que o Kassab, ele é um malandro.
O Kassab navega em qualquer mar. Ele já teve do lado da Dilma e do Lula, ele já teve do lado do PSDB, né? O PSDB meio criou o Kassab. E agora ele está sentindo que o vento está ventando para o lado do Tarcísio. E eu não estou em São Paulo, vocês podem dizer melhor que eu, mas a impressão que eu tenho é que o vento para o Tarcísio é bom. Porque ele tem uma competência, ele tem uma visão, inclusive, melhor do que a do Bolsonaro. Quando eu converso com as pessoas de São Paulo, elas dizem, apesar do Bolsonaro estar liderando em São Paulo e ter números muito bons em São Paulo, como a Zoe trouxe bem, eu acho que aos poucos, conforme o paulista vai conhecendo o Tarcísio, ele gosta mais do Tarcísio do que ele gostava do Bolsonaro. Porque o Tarcísio não tem as características que desagradam o povo de São Paulo no Bolsonaro. A forma de falar, ele tem a competência que é muito distinta. Então, assim, eu acho que os ventos são muito positivos do Tarcísio e eu acho que o Kassab percebeu isso. Agora, do ponto de vista do Senado, isso é que eu chamo a atenção, e aí agora todos os bolsonaristas vão ficar chateadíssimos comigo, mas essa pesquisa para o Senado, ela mostra o que eu venho dizendo há bastante tempo, que é a incapacidade política do presidente Bolsonaro. Ele é um homem de bem, ele é um homem com grandes virtudes, patriotas, quer o bem do Brasil, mas ele é um trapalhão político. E eu digo isso porque nas eleições para prefeito de 2020, várias prefeituras... É verdade isso. Ele tomou uma sova no país inteiro porque não conseguiu fazer Russomano, e porque não teve tempo de TV também. Apoiou o Russomano. E porque não teve organização política. Não, é verdade, porque não tem organização política. Porque ele não é um cara do sistema, ele não é um cara de grupo político. Ele não entende que... Pô, essa lógica é... Mas, Paulo, você sabe como é que é isso. Você que já trabalhou na vida pública. Bagunça. Você constrói os seus quadros no minuto em que você entra no governo. Quando você entra no governo, você já começa no dia 1, construir os seus quadros para as eleições municipais seguintes, para você construir bancada de vereadores e prefeitura. E daí, dessas prefeituras e desses vereadores, construir nomes para a eleição nacional de alguns anos depois. Bolsonaro não sabe fazer isso, não soube fazer isso. E ele, aliás, isso vem desde a própria eleição do Bolsonaro, que permitiu que caras como o Witzel, como o Dória, montassem no Bolsonaro, e vários outros candidatos a deputados, né? Montassem no cangote do Bolsonaro, porque ele não ocupa espaço e a política não tem vácuo. Alguém vai ocupar o espaço desse eleitor que é o Bolsonaro. Você repara, olha que loucura. Peraí. Justamente sobre as pesquisas aqui em relação ao Estado de São Paulo, governador, senador. O Guga me pediu a palavra, em seguida o Paulo também. Vamos lá. Só para complementar, o Kassab, eu nem acho que ele está embarcando muito nessa do Tarcísio pela chance do Tarcísio vencer, que de fato existe. Mas não acredito que ele vai ficar em terceiro. E o Kassab também sabe das possibilidades de rejeição ao nome de Tarcísio pela frente. Agora, ele precisa fazer isso para não dividir o PSD. E também, de certa maneira, é uma vingança do Kassab contra a decisão do PT de ter o Alckmin como vice. O Kassab queria ser o vice do Alckmin. E o Kassab já tem, pelo menos, um acordo verbal de apoiar o Lula no segundo turno. Mas ele queria não só apoiar, ele queria ser o vice do Lula. E o Lula preferiu o Alckmin. Ficou essa mágoa. Então, é uma maneira de se vingar dessa escolha pelo Alckmin. Você está ao lado do Tarcísio e também, claro, batendo de frente com aquele que virou um adversário, que é o Rodrigo Garcia, que começou na política. Véia essa. Era aliado e não é mais. A raiva e não vem é mais. Já é velha essa história. Mas, enfim, existe uma rusga antiga com o Rodrigo, que eles já foram aliados, e existe uma mágoa com a decisão do PT de preteri-lo para colocar Alckmin. Então, e claro, não pode dividir o partido. O PSD de Minas está do lado do Lula. O Calil está do lado do Lula. E tem que ter um outro estado forte do lado do Bolsonaro. Tem que dar uma dividida, Tem que, senão o PSD racha. E olha só o detalhe. Antes de anunciar o acordo, o Kassab, ele deu uma enrolada. Quando saiu na mídia, o Kassab negou. Por que ele negou? Porque ele precisava de tempo para convencer a ala lulista do PSD de que ele não está indo pro lado do Bolsonaro. Que ele só vai dar realmente esse estado aqui de São Paulo. Paulinho, aquele seu comentário antes da gente ir pro break, você falou com bastante veemência, assim, que você não acredita no poder da máquina, que você acha que a coisa mudou e tal. Eu, particularmente, discordo em gênero, número e grau dessa sua opinião por uma razão.
Eu acho que essa lógica ela foi implementada nas eleições de 2018. Em 2020, a gente já viu uma mudança significativa disso. E 2022, eu acho que isso vai ser ainda maior. E o Dória não estava com a máquina? Você quer ver por que eu acho que a máquina vai contar muito? Que é um exemplo muito claro disso. Jair Messias Bolsonaro, reduzindo a distância dele para o Lula no Nordeste. É através do quê? De rede social que ele está fazendo isso? Não, é que está chegando a data da eleição mesmo. Com máquina. Está chegando a data da máquina pura. Máquina. Eu acho que vai contar muito. Quanto tempo falta para a gente voltar para a rede? 20 segundos. Então a gente tem que dar aquela, sabe, aqueles 20 segundos para dar aquela esperada para voltar para a rede. E aí eu passo para o Paulo Figueiredo. Então nesse momento, o que a gente podia fazer? Temos agora 10. Vamos jogar. Se fosse tão importante assim, o Dória estaria aí concorrendo à eleição. E não tá, desistiu. Não, gente, ele estava com a máquina de São Paulo na mão. Vocês entenderam o que eu tô falando? Não, é a máquina. Você está falando de todo no geral. Ok, eu entendi. Claro que vai ter exceção. Muito bem, são 11 horas e 15 minutos para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Nós estamos conversando um pouco a respeito da máquina pública. Qual que é a influência da máquina pública nas eleições deste ano? Paulinho, eu te provoquei um pouquinho para você poder responder agora. Vamos lá. Rejeição dele. Olha só, Paulo, eu acho que as evidências apontam em outra direção. Uma delas, a Zoe estava trazendo bem aqui agora, qual é a segunda maior máquina pública do Brasil? É o governo de São Paulo. E, no entanto, o João Dória, é a mesma coisa. O João Dória, faz muita diferença entre esses caras todos. Mas o João Dória, estava com a máquina na mão e teve um resultado horroroso. Não conseguia sair de 2% nas pesquisas. O outro, você está perguntando... Mas isso a nível Brasil, Paulinho. Você está falando a nível Brasil. Mas ele não conseguia bem nem em São Paulo, Paulo. Não, mas ele não estava bem. mal assim. Mas tudo bem. Ele não conseguia bem em lugar nenhum. E digo mais, não é só isso. Esse não é o único caso, Paulo. Vamos pegar, por exemplo, você estava dando um exemplo agora do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro começou a diminuir a vantagem do Lula no Nordeste. Isso é por causa da máquina? Eu não sei. Talvez seja porque o pessoal do Nordeste começou a ter, por exemplo, mais água. Esse boom. Mas isso foi mas aí é o seguinte, começaram aqui a pré. Eu não estou dizendo que máquina. É que talvez vocês estejam compreendendo errado o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que máquina é algo pejorativo, negativo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem tem a caneta tem a possibilidade de promover muito mais do que quem não tem. Ele até usou a BIC ontem, esse é o meu ponto. Uai, mas o PT ficou 14 anos. Teve a canetinha muitos anos aí. Teve a caneta. Fala, Paulo. Políticos que estão no poder são avaliados pelo seu governo. Você não tem a menor dúvida, pela qualidade do seu governo. Isso é diferente do que se diz em máquina propriamente dita. Máquina era quando você usava o poder do governo para distribuir benesses localmente e conseguir votos com isso. Eu estou dizendo que eu acho que isso não tem mais tanto impacto, não é que não existe mais impacto, não tem mais tanto impacto quanto tinha antes. E o que prova isso é que você tem políticos que, quando eles se desconectam da população e fazem maus governos, hoje, não importa o tamanho da máquina deles, eles acabam tomando uma paulada na cabeça. Mas o que eu queria ter terminado, que eu acabei não terminando, era o comentário sobre o Senado, que eu queria falar sobre o Senado de São Paulo. E isso me chamou a atenção. Eu estava falando da inabilidade política do presidente Bolsonaro em formar líderes, né? E falei que isso vem desde a eleição de 2018, falei que isso ficou muito forte na eleição de 2020, o que, aliás, é uma comprovação. O mau desempenho do presidente Bolsonaro em 2020 comprova, mais uma vez, que a máquina já não é mais tão útil assim quanto era. Se você não escolher boas lideranças que se comunicam bem com a população, até reforça a minha tese. Mas veja que trapalhada. Ele apoiou, desde o início, escolheu o nome do Datena. Né? Ele, desde o início, bateu no peito e falou, vai ser Datena. A base bolsonarista nunca quis Datena. Todo mundo dizia hashtag Datena não. Ninguém nunca gostou. O presidente bateu no peito e falou Datena, 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 Datena. O que aconteceu? Qual é o cenário nesse momento? O cenário é os grandes nomes, que seriam os nomes mais fortes de São Paulo para a direita, digamos assim, principalmente o Ricardo Salles e a Carla Zambelli, estão reticentes em ter candidatura. Estão reticentes. Falam, a bola está meio dividida aqui. Agora, aos 45 do segundo tempo, vocês querem que eu entre para resolver o jogo?
Opa, isso aí é uma furada. Eu tenho uma eleição garantida para deputado, Sim, vou entrar numa bola dividida agora, e ainda mais porque não conseguiram compor com a Janaína. Eu sei que compor com a Janaína é sempre meio difícil, mas não conseguiram compor com a Janaína. Então hoje você tem um cenário onde eu fiquei impressionado nas pesquisas, e é uma pesquisa que não é nunca muito simpática, mais a nomes de direita, mas a deputada Carla Zambelli já com 9%, sequer é candidata. Teve uma que ela tinha 12%. 9%, né? Mas agora ela tá garantida como federal, pra que arriscar? Não, mas teve pesquisa que a Carla tinha 12%. Ela tem 9 nesse. Nesse ela tem 9 não, e a ela tá Janaína bem, 7. ela tá bem. Em outra 14, eu acho avassalador. Eu acho que o nome da Carla Zambelli virou um canhão. Mas ela tem garantida a Câmara. Ela vai deixar a Câmara, uma coisa garantida aí, pra se arriscar no Senado, se aventurar? Desse jeito é puxando voto. É complicado. Muito bem. Ela com pra se fechar, tiver 9, Paulinho, 14%, por favor. Não, se tiver 9, 14%, a Carla Zambelli faz a cadeira dela e ainda puxa um monte de voto para um monte de gente. Agora, vai querer dividir a bola? Então, qual foi a inabilidade? A inabilidade do presidente. O presidente escolheu mal e continua escolhendo mal. O presidente continua escolhendo mal até agora, porque agora não se posicionou no Senado. Mas ele está fazendo política, Paulo. Ele está fazendo o que o Paulinho falou, política mesmo. Mas aí vai acabar que ele não vai conseguir colocar ninguém. O presidente da República se o Datena fosse o candidato, ele tinha chance. Ele tentou fazer política com o mas na mesma semana ia atrair o Bolsonaro. Política. Igual o Olímpio. O Datena era muito bom pro Bolsonaro, gente.